Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao Lar de Teresa de Jesus para mais um encontro familiar. Eu digo e não canso de repetir que o Lar de Teresa realmente é um lar. Porque o que diferencia uma casa de um lar são as pessoas que se querem e que vivem aí dentro. E isso reflete o sentimento que nos une aqui. Sejam bem-vindos ao Lar de Teresa de Jesus. Temos a alegria de 4 pessoas novas na nossa casa hoje, entendeu? Sejam todos muito bem-vindos, que vocês encontrem aqui o acolhimento para as suas almas, como nós encontramos um dia quando chegamos no Peixotinho ou quando chegamos aqui. Na noite de hoje nós vamos ter o Rodrigo Oliveira falando sobre flagelos destruidores. E aqui à minha direita, para fazer a prece inicial, Paulo Carneiro. Antes de nós iniciarmos propriamente a nossa reunião, nós vamos falar ainda das alegrias da comemoração dos 31 anos de fundação da Fraternidade Espírita Peixotinho, que é a nossa casa-mãe lá em Boa Viagem. Depois de muito passear em filosofias orientais, em outras religiões, sempre buscando, um dia me chegou às mãos o Evangelho segundo o Espiritismo. Era um evangelho tão velhinho, entendeu? Tão velhinho, que precisava passar a folha com cuidado para que ela não se rasgasse. E então, quando eu comecei a ler, eu disse, era isso que eu buscava. Encontrei. E o tempo passou-se, né? Fui procurar uma primeira instituição na qual eu acho que eu passei uns 10 meses, já muito contente, já muito feliz, mas aí me chega um nome que me ecoou ao ouvido e me tocou a alma, que era o nome de Peixotinho. O nome dessa instituição que foi fundada em Boa Viagem há 31 anos atrás. E aquilo ficou na minha mente, Peixotinho. Peixotinho. Eu preciso descobrir onde é essa casa. Eu preciso ir ver onde é essa casa. E quando, utilizando alguns artifícios, porque meu marido não queria ouvir falar de doutrina espírita, mas eu acho que não era pela doutrina espírita, era para que eu não saísse de casa mesmo, entendeu? Era uma maneira de me manter presinha em casa. Aí eu usei de um artifíciozinho e fui. E quando eu subi aqueles degraus e cheguei lá na sala de reunião, era um momento em que estava aquela luzinha tênue, azulzinha clara, e estavam aplicando o passe. O passe era aplicado no salão mesmo. Aí eu disse, meu Deus, encontrei. Era essa a casa, era esse o lugar, esse o porto seguro que minha alma tanto buscava. E dos 31 anos que o Peixotinho tem, aquela casa nós estamos vinculadas há 30 anos. Mas nos 6 últimos, né? São 6, né? Nós estamos aqui no Lar de Teresa, que é a filha caçulinha do Peixotinho, né? Então, dentro dessa comemoração dos 31 anos do Peixotinho, nós não podemos deixar de render mais uma vez o nosso tributo a esse espírito amado, querido, amigo, incentivador, que é Peixotinho. Peixotinho foi, para aqueles que ainda não sabem, não conhecem a sua história de vida, Peixotinho foi considerado e é ainda hoje o maior médium de efeitos físicos de que se tem conhecimento. As materializações a partir de Peixotinho, que aconteciam em ambientes hermeticamente fechados e escuros, elas se materializavam com uma luminosidade tal que as pessoas viam as outras pessoas que estavam no ambiente. Foi cedo, Peixotinho veio, deixou o seu legado e foi embora com 65 anos, né? E nasceu no Ceará e desencarnou em Campos, no estado do Rio.
mas ainda hoje é dentre os espíritos amigos, protetores, que nos guiam, nos incentivam, o grande mentor espiritual nas nossas vidas. Que a reunião de hoje seja um tributo à Fraternidade Espírita Peixotinho, em Boa Viagem, a nossa casa-mãe, e a Peixotinho, que é o mentor da casa de lá, e a de cá, junto com Teresa D'Ávila. Então agora eu vou passar a palavra para Paulo, para que ele faça a prece inicial, e nós possamos passar a palavra para Rodrigo Oliveira fazer a sua explanação sobre flagelos destruidores. Não tem faltado, né? Então tem pano para as mangas. Vamos lá, Paulo. Senhor Jesus, pedimos a tua proteção, a tua paz, a tua segurança nesta casa, que os irmãos desta casa presente possam trazer a segurança, a paz, o amor e o conhecimento para que nosso irmão possa inspirar e trazer para todos nós esse conhecimento maravilhoso do Evangelho. Muita paz para todos. E assim seja. Pronto, Rodrigo, agora faz assim. Fica mais folgado. Pronto. Boa noite a todos. Hoje quem estaria aqui é a Flávia, né? Flávia Menezes. E ela, essa semana, falou comigo e disse que tinha feito uma troca e que não poderia, por conta de uma consulta, não conseguiria chegar na hora. E aí falou comigo, disse: você pode ir? Eu posso. E aí ela me disse o tema. E aí eu digo: o que é que eu vou falar sobre flagelo destruidores? Mas aí, logo depois, se eu estava lá no Peixotinho, logo depois, quando cheguei em casa, me veio certamente a intuição de um livro que eu já tinha lido e que gosto muito, e que conta a história da espiritualidade fazendo o resgate de espíritos recém-desencarnados numa tragédia. Eu gosto muito, e fiquei com essa interrogação, o que é que eu vou falar, porque eu gosto muito de fazer sempre uma exposição mostrando algum fato real. Eu não gosto muito de falar e falar somente da teoria, né? Mas aí vamos lá. A primeira coisa... Deixa eu ligar aqui rapidinho. Tá, então a primeira coisa, enquanto ele liga aí... Tá aí. A primeira coisa a se pensar, e que a espiritualidade, em resumo, diz a Kardec, é que os flagelos, eles não são, ou as catástrofes, tudo que acontece, não são castigo de Deus. Nós enxergamos eles assim, porque nós só prestamos atenção ao prejuízo do lado material. Nós não observamos o que acontece no lado espiritual, a evolução ou o objetivo daquela catástrofe ou daquela peste que tem acontecido. Então vamos lá. Sim, e aí eu estava pensando, por exemplo, se eu tenho um filho e esse meu filho não está querendo, filho ou filha, como estamos dois aqui, para depois ninguém está dizendo, mas pai estava falando, filho ou filha, se um dos dois não está querendo evoluir, vamos pensar, de repente, porque fica direto no celular e não quer cuidar da vida, estudar, se preparar, não quer evoluir, enfim. E eu, como pai,
chego e tiro aquele celular dele, o que eu estou fazendo com ele não é um castigo. O que eu estou fazendo é para a evolução dele, para que ele evolua. Então, o que nós temos que lembrar sempre, que Deus, que é o nosso Pai maior, é todo justiça e bondade. Então, nada Ele nos fará para castigar, né? Nada Ele nos fará para fazer mal para nós. Sempre será com carinho para nos mostrar o caminho correto, para nos mostrar que existem outras coisas e que nós, para Ele estar fazendo isso, estamos no caminho errado. Só um segundo. Depois eu clareio. Ô filho, você pode clarear. Coloca o dedo no meio, aí vai aparecer uma escalazinha e você passa. Pode botar mais pra mim, porque eu boto lá na edição. Ok, então vamos lá. Nós vamos falar então sobre o Livro dos Espíritos, as perguntas 737 a 741. E na questão 737, Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a espiritualidade, eu coloquei vários apóstolos aí representando, né, os espíritos que vieram nos esclarecer, né, na codificação. E eles responderam: para fazê-lo progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? E continua a espiritualidade: preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então a espiritualidade está dizendo, né, para nós que nós consideramos como flagelo porque nós só olhamos a parte material. Nós só vemos os prejuízos que são causados para nós. Uma coisa que é importante ver, né, é tudo que acontece depois de uma tragédia. Por exemplo, tivemos há pouco em Brumadinho, e quantas pessoas, né, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eu quase não assisto televisão, mas logo depois, vendo as notícias, e vi que muitas pessoas foram para a cidade, né, para Brumadinho, para ajudar as pessoas, as vítimas da tragédia. Primeiro vimos lá o trabalho dos bombeiros, que não sei se todos sabem, mas estavam com o 13º salário atrasado, com salário atrasado, e mesmo assim foram o destaque do trabalho. Quando nós vemos em outras ocasiões pessoas que estão com salário atrasado e se virem para lá. E lá não, nós vimos pessoas num trabalho difícil, em cima de 30, 20 metros de lama e fazendo resgate, procurando pessoas. Eu vi também, logo depois, acho que uma semana depois ou duas, teve, eu acho que um Fantástico que mostrou várias pessoas que foram para lá e pessoas que a família estava mandando dinheiro, e que já que a pessoa não estava podendo trabalhar, a pessoa que morava em outro lugar, em Belo Horizonte, por exemplo, e foi para Brumadinho só para ficar visitando as famílias que estavam em dificuldades. E a família da pessoa que estava fora de casa mandando dinheiro para a pessoa ir lá ajudar. Então, assim,
a intenção desses flagelos é sempre fazer a gente progredir. Como diz a espiritualidade aqui, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Né? Muitas pessoas até de Brumadinho falaram, né, da solidariedade que estava acontecendo entre todos da cidade. Né? E sem essa tragédia isso não aconteceria. Tem algumas coisas que a gente tem que sempre lembrar, que só vai realmente desencarnar quem precisava desencarnar. Né? As pessoas olham e veem, mas meu Deus, foi uma tragédia muito grande e desencarnou muita gente, certo? Só quem realmente precisava. Quem não precisava, recebeu um telefonema, alguém chamou, ou desliguei. Algum voo atrasou, ou seja lá o que for, e a pessoa foi repelido do lugar. Né? Então cada um só sofre na medida que deveria sofrer de fato. Né? Vamos lá, questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E os espíritos respondem: sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, a espiritualidade pergunta: precisa mesmo desses flagelos destruidores? Deus não tinha outro meio de fazer isso, de fazer a humanidade progredir? E aí, a espiritualidade diz: sim, tem outro meio, e Deus fez. Todos nós temos o conhecimento do bem e do mal. Agora, como, mesmo sabendo o que é certo e o errado, pelas nossas imperfeições, seguimos escolhendo o caminho errado, infelizmente é necessário mostrar a dor para que a gente, eita, aqui eu não quero mais não, e ande pelo caminho correto. Né? É isso que a espiritualidade está dizendo. Ô, Rodrigo, Pois não. essa pergunta agora, aliás, a resposta, ela responderia também um comentário que se faz como uma pergunta, assim, a essa tragédia de Brumadinho. Mas acontece que isso foi fruto do descaso, da inconsequência do homem. Exato. Aí, então, ele sabe, ou então nós, né, que a gente não vai, sabemos, nós temos assim o privilégio do conhecimento do bem e do mal, mas optamos por sermos inconsequentes. Exato. Aí essa resposta também explicaria esse comentário, né, que a gente ouve tanto até hoje. Exatamente. Infelizmente, no caso de Brumadinho, diferente de outras tragédias, ela foi provocada pelo homem. Né? Era um caso previsto, né, que dava para prevenir, mas por interesses econômicos não foi. Né? Aí, Tu me dá só um instantezinho? com certeza. Bem rapidinho, só para complementar. O Evangelho é o nosso guia e luz. Né? Nada que Jesus disse precisa de retoque. Quase 2000 anos e não precisa de retoque. Quando ele disse: é necessário que haja escândalos, mas ai daqueles através de quem o escândalo vem. Só. Exato. Então, o que aconteceu em Brumadinho foi fruto, né, da ganância e da irresponsabilidade. Agora, temos que saber também, sempre, que as pessoas que passaram pela tragédia, que tiveram desencarne ou sofreram, vamos lembrar que alguns desencarnaram, outros não desencarnaram, mas tiveram sofrimento grande. Alguns se machucaram, outros perderam a casa, outros perderam familiares. Né? Então, tem muito sofrimento ali envolvido. Lógico, sempre, primeiro,
com o objetivo de fazer todo mundo evoluir. E segundo, cada um sofreu na medida que precisava sofrer. Agora, como nosso irmão falou, o escândalo e esse sofrimento precisava vir, mas ai daquele que causou o sofrimento, né? Os responsáveis vão sofrer as consequências, né? E aí Kardec pergunta, ainda na 308A, mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? E a espiritualidade responde: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida no corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Continua a espiritualidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Então, primeiro que a espiritualidade está dizendo aqui é que, mais uma vez, né, nós estamos olhando sempre para o nosso mundo, para o mundo material, né? E diz o que é o sofrimento de alguns dias ou meses, até anos, dentro da nossa eternidade, né? É um sofrimento muito pequeno. Eu, quando estava vindo agora no caminho, me vinha pensando, por exemplo, no caso de Lívia, no livro Há 2000 anos, que passou um tempo grande, né, sofrendo, passou 25 anos sendo ignorada pelo marido, né, e ainda, depois disso tudo, se tornou cristã e teve o desencarne no circo pelos leões, né? Devorada por um leão africano, que eles no livro diz que são maiores. Ok. O que foram esses 25 anos e mais ser devorado por um leão perto do que ela vive até hoje? Vamos imaginar, isso foi há 2000 anos, né? Ela sofreu ali 25, e há quantos ela está hoje lá numa tranquilidade em esferas superiores? Tranquilidade, lógico, ninguém aqui vai imaginar que Lívia esteja hoje sentada numa nuvem balançando os pezinhos. De forma alguma. Ela está lá trabalhando, né? Mas sem o sofrimento mais. Né? Ela não está lá sentadinha numa nuvem e tal, mas ela está trabalhando, mas está sem sofrimento, desde essa época. E mais, eu não sei quem leu o livro, e quem não leu, leia, que é muito bom, mas na hora do desencarne, ela não sofreu. Né? Vem aquele leão e Emmanuel diz que ela só viu as duas garras dele e depois acabou. Ela foi desligada. A espiritualidade veio e pegou ela. Então ela não ficou lá sofrendo, como acontece com muita gente que fica lá se debatendo junto do corpo. Não foi o caso dela. Então sempre a morte de cada um, ou o desencarne de cada um, vai ser de acordo com o seu merecimento. Né? Então não seria diferente nessas tragédias. Muita gente está lá e, como ele fala, um homem de bem que está lá no meio, ele não vai ficar sofrendo, preso ao corpo, sentindo dores. Não vai. Né? Chegou a hora dele ir. Né? Quando eu vi essa pergunta, eu lembrei lá do Evangelho, segundo o Espiritismo, a passagem que tem: se fosse um homem de bem, teria morrido. Né? Quando ele fala que, em alguns casos, quando a gente olha e vê uma pessoa nova, às vezes, desencarnar e diz: ah, meu Deus, por que esse desencarnou tão cedo e outras pessoas que são más vivem tanto? Né? Então, cumpriu a tarefa dele
e acabou-se. Não precisa mais estar sofrendo ali, como nós no corpo, né? Tá. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com seus uniformes. Então, é o que acontece conosco, né? Deus não está preocupado, entre aspas, com o nosso corpo, está preocupado com o nosso espírito. Nosso corpo é necessário para a nossa evolução enquanto estamos encarnados. Mas a preocupação maior é com o nosso espírito, né? Então, se aconteceu uma catástrofe e você perdeu o corpo, tá ok. O que aconteceu com você é porque você precisava passar por aquilo. Mas sempre o objetivo é a evolução do nosso espírito. E como já disse, a espiritualidade nós vemos como um flagelo destruidor ou como uma catástrofe, porque nós ainda olhamos somente para o lado material, somente para o nosso corpo físico. Então a questão 738b. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. E a espiritualidade responde: se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância daríeis a isso. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Venha por um flagelo a morte, ou por causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. Desde que haja soado a hora da partida, a única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Então, mais uma vez, o que a espiritualidade está falando é da importância que nós damos a isso, ao nosso corpo, né? E dizendo também que todo mundo vai ter que desencarnar um dia. Quando chega a hora, vai desencarnar, seja por uma catástrofe, seja por qualquer outro tipo de morte. A única diferença é que realmente numa catástrofe, muitas pessoas vão de uma vez, mas que não faz diferença nenhuma, né? Na verdade. E lembrando, tá? Porque às vezes a gente olha e vê uma catástrofe dessa e vê, ah, meu Deus, que coisa horrível, não sei o que, fulano sofreu embaixo daquela lama e tal. Nem sempre, né? Vamos ver aí, se formos ver vários exemplos, né, como o de Paulo, outro também que o desencarne dele, que também não foi um desencarne, ele teve um sofrimento grande, né? Se formos ver, aconteceu também mais ou menos como o de Lívia, ele não teve esse sofrimento, né? Então, na verdade foi uma libertação para ele, né? Como foi para Lívia também, né? Eles, no caso deles, sim, o desencarne foi uma bênção, vamos dizer assim, né? Por mais que a gente que olhe do lado material não consiga enxergar ainda dessa forma, mas essa é a verdade. Tá, a questão 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E aí a resposta da espiritualidade: tem. Mudam por vezes as condições de uma região, mas em muitos casos
o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Então, um flagelo desse, um terremoto, um tsunami, um seja lá o que for, uma inundação, ela tem, o que eles estão perguntando, né? Eles têm utilidade do ponto de vista físico? Ele diz sim, a espiritualidade diz sim, mas muitas vezes só as próximas gerações é que vão perceber isso. E se nós formos ver aí no caso de Brumadinho, é mais ou menos o que acontece, né? Hoje, lá os rios foram poluídos e tal, então tá a maior bagunça. Mas com certeza o que foi feito lá foi para melhora do que estava e as próximas gerações verão isso, né? 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades? E aí os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não tiver dominado pelo egoísmo. Então, nós vimos isso, né, até como eu falei anteriormente, né, com essas tragédias, o homem tem lá a oportunidade de mostrar a abnegação, de fazer a caridade, né, de ajudar o próximo. Né? Então, assim, sempre serve como uma prova moral? Sim, sempre. Né? E serve como uma oportunidade do homem exercitar as suas qualidades. 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem, ou seja, nos dado antever ou perceber o que vai acontecer, um flagelo desse, de qualquer ordem, e evitá-lo, em parte não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Então, alguns deles, como ele disse aqui, em parte alguns deles podem ser evitados, né? No caso de Brumadinho, poderia ter sido, né? Não foi vontade. E segue a espiritualidade. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir. Aí vamos pensar, quantas outras barragens tem iguais a Brumadinho aqui no Brasil? Tem um monte, sei nem quantas são, mas sei que são muitas. E nós temos agora a oportunidade de prevenir, de não deixar acontecer o que aconteceu em Brumadinho. Agora, vamos ver se o homem terá capacidade de fazer, se nós teremos capacidade de fazer isso. Nós já vimos no caso de Brumadinho, mais uma vez, que aquele tipo de barragem não é o ideal, é o mais barato. Mas até vimos aí que o prejuízo depois disso é muito maior. Ô Rodrigo, Oi. Nós estamos passando por um momento em que assim, a advertência do fato ocorrido no que se refere ao holiday, né? Então, claro que nós sabemos que muitas pessoas estão sofrendo, que o ideal era que não tivessem que aquelas pessoas saírem dali, não ter para onde ir, ficarem jogadas, saírem dos seus locais, né? Mas a advertência que um fato como aquele resultou da inadvertência. Então, aqui está acontecendo a atitude se antecipando ao fato, né? Então, é como ele diz aí, né? Que muitas vezes o fato acontece para prevenir catástrofe futura, né? Então, a gente sabe que aquilo ali é doloroso, mas é a advertência, porque se realmente um edifício daquele, de repente um incêndio incorre ali, repare que tamanho de tragédia. Exatamente. Então está sendo evitada por essa outra tragédia, quem sabe, não é? Nós temos que aprender com eles, né? Exatamente.
A esses pode o homem opor, a não ser a submissão à vontade de Deus. E esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. E aí, Kardec faz um comentário sobre essa questão. Na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles, que não fará, portanto, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando aos cuidados da sua conservação pessoal souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Né? Então essa é a principal questão. Muitos flagelos nós hoje já podemos prevenir e evitar. Agora, está faltando aí a verdadeira caridade com os seus semelhantes. A questão é, eu quero ganhar dinheiro. Se essa barragem depois vai estourar e vai dar problema, se vire quem tiver para lá. É isso que ainda acontece, mas deixará de acontecer logo mais. Tá ok. Sobre os flagelos, eu vou falar de alguns comentários de Miramês para depois passar para uma outra etapa. Então, nos diz Miramês, todas as catástrofes, se bem estudadas, põem termo a certos desregramentos morais. Aí eu gostaria que vocês prestassem atenção a isso aí. Ele está dizendo que todas as catástrofes, se bem estudadas, põem termo a certos desregramentos morais, abrindo novas perspectivas para as futuras gerações, alinhando caminhos onde verdadeiramente se justificam sem que a consciência acuse nossos fatos. A natureza entra em violência quando os caminhos para a verdade são deturpados. Convém saber que somente Deus comanda o universo. Ele sabe o que deve fazer e o faz com segurança, pois é o Criador de todas as coisas, como e certamente das leis que regulam todos os movimentos da vida. Os fenômenos da natureza mudam as condições de vida e sempre para melhor. Então, eu vou adiantar um pouco, porque senão não vai dar tempo para mostrar tudo que eu queria, mas eu queria que vocês prestassem atenção a isso. As catástrofes põem termo a certos desregramentos morais e os fenômenos da natureza mudam as condições de vida e sempre para melhor. Eu vou pular processo de desenvolvimento das criaturas, eu vou pular isso aqui. Vou pular isso aqui também, porque senão não vou conseguir chegar lá. Quando acontece uma catástrofe muito grande na Terra, todas as nações se unem pela influência da fraternidade. E é nessa união que começa a surgir o amor de umas para com as outras. Porque antes não existia essa união. Eis o porquê desses abalos que, quando não surgem pelas mãos do homem, a natureza faz aparecer. As convulsões geológicas têm uma missão, porque elas são guiadas por engenheiros siderais capazes de despertar os homens para sentimentos sublimados. Quando os homens não atendem ao chamado do amor, a dor aparece com toda a sua força. As convulsões exteriores aparecem no cenário do mundo para corresponder às convulsões que existem dentro de cada um, movidas pelas paixões inferiores. Quando as do íntimo cessarem, as de fora desaparecerão. Então, as coisas que acontecem na Terra ainda são, na verdade, e sempre serão, um reflexo do que acontece dentro de nós. Tudo que acontece na Terra é fruto dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Né? Então, quando deixarmos de pensar no mal e de fazer o mal, essas coisas deixarão de acontecer.
Eu vou agora falar de um trecho, na verdade de vários trechos que eu pensei, do livro Transição Planetária, onde nesse livro Manuel Filomeno de Miranda narra, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, as atividades dele, Manuel Filomeno de Miranda, e de um grupo que ele fazia parte, que ele fez parte. Ele narra no livro um trabalho dele na região do tsunami, em Sumatra, na Indonésia, em 2004, e ele narra numa segunda parte do livro, no Brasil, um trabalho de reencarnações de espíritos que vêm de outro planeta. Espíritos mais evoluídos que vêm nos ajudar. Obviamente que eu não vou falar da parte dos reencarnes, porque não cabe para hoje, né? Mas eu vou falar então do trabalho dele na região do tsunami que aconteceu na Indonésia em 2004. Tá, e aí ele diz, Manuel Filomeno de Miranda, as dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, dos desrespeitos às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação que todos têm uma necessidade urgente. Acho que todo mundo identifica o que está acontecendo aqui com o que realmente está acontecendo no mundo hoje, né? Então ele diz aqui, as dores atingem patamares quase insuportáveis, né? E nós estamos realmente vendo isso no nosso dia a dia. E ele diz, né? A fim de que se opere a grande transformação, existe a interferência divina. Ou seja, nós não entendemos ainda as dores que passamos, então Deus diz, vou tomar seu celular. Como eu falei lá no início, né? No caso de um filho que não quer evoluir, o pai vem e diz, olha, mostra o caminho a ele. E é o que Deus tem feito conosco, né? Na verdade, nós temos feito conosco mesmo, né? Tá. Essa parte aqui eu acho muito interessante e gostei muito. Turistas, continua dizendo Manuel Filomeno de Miranda, turistas de diversos países europeus, como americanos, especialmente nórdicos, franceses e alemães, escolhiam aquelas regiões para os prazeres do corpo, sem qualquer compromisso com a beleza das paisagens dos mares do sul, com a sua natureza ainda semi-preservada. Muitos viajavam para aqueles paraísos, quais a Tailândia, as Ilhas Maldivas, as Ilhas Fifi e outras, para desfrutarem das facilidades morais, sexuais de jovens adolescentes vendidos pelos pais, irresponsáveis ao comércio da licenciosidade, hábitos ancestrais ainda vigentes de total desrespeito pela mulher e pelo ser humano, facultavam a larga prostituição de meninas e meninos que serviam de mascotes aos ocidentais, que os podiam comprar a preço bastante acessível para eles. E aí, nós vimos Miramês dizer em alguns slides atrás que essas tragédias normalmente chegam em lugares onde há o desrespeito às leis divinas, né? Vamos para frente. Ao longo dos últimos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões agora afetadas pela calamidade, que teve uma função purificadora para toda a região, alterando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor, advertindo a respeito da fragilidade e temporalidade da vida orgânica
e que, infelizmente, ainda não apresentava qualquer possibilidade de melhora. Ou seja, toda essa psicosfera ruim que estava lá e que não tinha nenhuma possibilidade de melhora. Então, vamos chegar aí, dar uma varrida para ajeitar, né? O Dr. White é o orientador da equipe dele, tá? Da equipe de Manuel Filomeno de Miranda. Dr. White explicou que as ondas gigantes atingiram a costa naquele dia 26 de dezembro, às 8 horas da manhã. A força tempestuosa espalharam-se pelas costas da Índia, do Sri Lanka, da Tailândia, das Ilhas Fifi, das Maldivas, de Bangladesh e de parte da África, embora com efeitos menores, que alcançaram outras regiões do Oceano Índico. Alguns espíritos nobres acercaram-se da região no começo de dezembro, a fim de organizarem as comunidades transitórias para receberem os que desencarnariam em aflição no terrível futuro evento sísmico. Quando foi a tragédia? Dia 26 de dezembro, e no início de dezembro, os espíritos já estavam chegando lá para montar o acampamento, para começar, quando acontecesse a tragédia, a socorrer a espiritualidade que estava lá. Às 18 horas, encontramos-nos, isso aqui já lá na frente, né? No dia 26. Às 18 horas, encontramos e após a oração pronunciada pelo Dr. Charles White, tomamos o veículo especial que nos conduzia à cidade de Sumatra, na Indonésia. Movimentavam-se muitos encarnados em atividades de auxílio, apesar da noite densa, demonstrando a solidariedade humana, inúmeros dos quais haviam chegado de outros países, especialistas nesse tipo de socorro, que se misturavam aos caravaneiros do além, ou seja, os encarnados que estavam trabalhando, se misturavam aos desencarnados, igualmente dedicados ao amor ao próximo. Nosso trabalho era ajudar a concluir o desligamento dos espíritos desencarnados dos seus corpos físicos, colocados um pouco distante da zona infectada pelos fluidos densos e danosos. Grupos de padioleiros que se dedicavam a transferi-los para a nossa comunidade espiritual temporária conduziam-nos silenciosamente. Tá, qual era o trabalho deles? Muitas das pessoas que desencarnavam estavam presos aos corpos. Na verdade mesmo, se for pegar tudo que está no livro, ele conta com detalhes as coisas que acontecem e a imagem não é bonita, né? Mas ele tem que contar como acontece de fato. Então, muitos espíritos ainda estão ligados ao corpo, né? Muitos que não sabem da realidade do espírito estão lá tentando segurar o corpo, tentando levantar o corpo. Outros com... Exatamente. Muitos mesmo não se deram conta ainda. Aí tem também espíritos obsessores que estão lá vampirizando, né? Se aproveitando ainda dos fluidos vitais dos que acabaram de desencarnar. Então tem todo tipo de coisa, né? Obsessores que o obsediado desencarnou e ele vai para cima para fazer o mal a ele. Então tinha todo tipo de coisa. Inclusive algumas hordas ou algumas organizações de espíritos ainda voltados ao mal que vinham para julgar os que desencarnaram. Vem cá, desencarnou, né? Vem aqui, você fez isso, vendeu sua filha, fez não sei o quê, e faziam as pessoas sofrerem mais ainda. Então, a equipe deles e outras também vieram para lá para facilitar esse desencarne, pegar esse pessoal e levar para a colônia espiritual deles, onde iam ser tratados e tal. Ok. Prosseguimos na atividade por quase 20 horas ininterruptas e preparávamos-nos para o retorno à nossa comunidade, quando aproximou-se um grupo de espíritos agressivos como uma organização de bandidos desencarnados. Quando um deles, que parecia ser o chefe, bradou estentório:
interrogando: quem é o responsável pela invasão desta terra? Desta área, desculpa. E aí, Dr. White aproximou-se sem alarde e explicou que ele era o encarregado de realizar o labor de atendimento àqueles desencarnados em aflição, acompanhado pelos amigos que o assessoravam. Depois de algumas ameaças e percebendo a tranquilidade do Dr. White, o carrasco zombou cínico e arremeteu furibundo. Só para deixar registrado, existe aqui todo um diálogo, uma discussão, quer dizer, o chefe da organização querendo que Dr. White e a equipe dele fossem embora, porque eles queriam fazer mal aos espíritos, mas Dr. White sempre muito calmamente fala com eles. E aqui eu estou só contando, por conta do tempo, o finalzinho da conversa. Né? O que aconteceu no fim da conversa para mostrar o que aconteceu nos finalmente. Né? Então o que é que ele disse? Atacar, dizimemos os impostores e ladrões. Como se aguardasse essa reação, o nobre médico, que é o Dr. White, concentrou-se profundamente diante dos agressores e naquele horrendo chavascal transformou-se numa lâmpada esparzindo claridade, que fez estacionar a horda que erguia os seus instrumentos de guerra, flechas, azagaias, lanças e outras de apresentação exótica. Ou seja, os espíritos vinham com as armas já levantadas para atacar e ele transformou-se numa lâmpada esparzindo luz. Tomados de surpresa, ouviram sua voz profunda e melodiosa, enérgica e poderosa, no seu próprio dialeto. Ou seja, eles ouviam a voz do Dr. White no próprio dialeto deles. E ele diz: arrependei-vos e dobrai-vos à vontade do Senhor dos mundos. Chega o momento em vosso desvario que somente se apresenta uma alternativa para escolher: abandonardes o ódio e a perseguição desditosa para abraçardes o amor. Escoou-se os anos e permaneceis hostis ao bem e à verdade. Vossa impiedade transborda e vossa loucura, ao invés de inspirar temor ou ódio, provoca a compaixão. Ouvi-me, sou a voz da vossa consciência anulada pela desesperação, que perdeu o uso da razão, mas que necessita libertar-se. E segue ele. Agora é o vosso momento de alegria e emancipação. Silenciai o ódio nos sentimentos, deixai o medo dos infelizes que vos intimidam, e vinde para as nossas fileiras ao do bem. Libertai-vos do mal e adotai o amor a vós mesmos, inicialmente, para depois poderdes amar o vosso próximo, e por fim, a Deus. Sois todos, como nós outros, filhos do mesmo Pai generoso, que vos espera compassivo. Este é o vosso momento de renovação. Aproveitai-o com decisão e coragem de romper as amarras da ignorância e da perversidade que vos tem infelicitado por tão longo período. Ao silenciar, num clima psíquico e emocional superior, os desditosos atiraram ao solo as armas que brandiam e, dominados pela força do amor, pediam amparo e adesão à nossa hoste, passando para o lado em que nos encontrávamos, subitamente envolto pela claridade suave que se dilatava do mensageiro da luz. Blasfemando, o chefe do grupo ordenava que soltassem os cães contra os desertores, e nós outros, ou que disparassem os seus dardos e flechas inutilmente, porque a debandada foi geral. Então, quando o Dr. Charles White falou, os irmãos, a grande maioria, deixou as armas e passou para o lado dos trabalhadores do bem. Né? E aí o líder deles, ainda com raiva,
mandou soltar os cães em cima deles, né? Dos que desertaram e dos trabalhadores. Mas assim, inutilmente, porque a debandada foi geral, né? Não tinha mais em quem ele mandar. À medida que mudavam de lado, atirando-se aos nossos braços acolhedores, dilatava-se a faixa vibratória defensiva que nos resguardava de qualquer tipo de agressão externa. Então, num determinado momento lá do trabalho, o Dr. Charles White pede a um padre, porque é uma outra coisa interessante que acontece nessa missão, tem padre, tem muçulmano, tem todo tipo de religião, de desencarnados trabalhando. Então, num determinado momento, ele pede ao padre para estender uma rede que vai ser esse campo de proteção. Então, o que ele está dizendo é que à medida que vinham entrando mais pessoas, esse campo de proteção ia sendo alargado e eles não conseguiam, né? Quem ainda resistisse não conseguia agredir quem estava dentro. Vinde também vós que estáis sedento de luz e de amor, dirigiu-se ao chefe aturdido. Nada obstante, apresentando as faces de horror, o desditoso comandante emitiu um estranho ruído e, num esgar pouco comum, após tremer como varas verdes, foi tomado por uma convulsão semelhante à epiléptica, estertorando e tombou literalmente no solo. Logo após, fez-se silêncio, somente interrompido pelo aluvião do choro convulsivo dos candidatos à renovação. Então, todos esses espíritos iam ser levados agora para a colônia, para serem trabalhados e, posteriormente, uma reencarnação. Suavemente, o guia retomou a postura anterior e, bem-humorado, afirmou: Jesus sempre vence. Então ele voltou à forma normal, olhou para o pessoal e disse: Jesus sempre vence. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o trabalho da espiritualidade, né, numa dessas catástrofes para salvar as pessoas. Né, para salvar, primeiro, os espíritos que estavam, que foram desencarnados ali naquele momento, e vejam que também foram salvos espíritos que estavam voltados ao mal, e que serão convertidos ali naquele momento. Eu queria mostrar um videozinho rápido, que mostra, porque eu falei aqui do lado espiritual, né, mostrando como aconteceu, né, a melhora, né, de espíritos que precisavam desencarnar e desencarnaram, e outros que estavam, o resgate de espíritos que estavam fazendo o mal, que vieram para o bem. E aqui tem uma matéria do Fantástico, de não sei quando, aliás, foi 2014, porque foram 10 anos depois do tsunami. Eu cortei várias partes, porque é uma matéria grande, mas ela está pequenininha aí, vai dar tempo, mostrando o que aconteceu lá depois do tsunami, tá? Um dia depois do Natal de 2004, o mundo foi apresentado a uma palavra que até então só os especialistas conheciam: tsunami. Ondas gigantescas atingiram 14 países. Foram quase 290 mil mortos. A Indonésia fica do outro lado do mundo. Tem 240 milhões de habitantes, mais que o Brasil, e é formada por nada menos que 18 mil ilhas. É numa das maiores, Sumatra. O tsunami foi causado por um terremoto no fundo do mar, a apenas 250 quilômetros da província de Aceh. Duas das placas que formam a Terra se chocaram num movimento vertical. Isso causou um deslocamento muito grande de água. Era o começo do tsunami. Em alto mar, perto do centro do terremoto, o tsunami pode ser só umas ondinhas que passam por baixo de um barco e os tripulantes nem percebem. Mas essas ondas se deslocam muito rápido, a quase 1000 km por hora, a velocidade de um jato comercial. Quando o tsunami chega a águas mais rasas, o atrito com o solo faz a velocidade diminuir um pouco. Com
compensação, para manter a energia, as ondas vão ficando cada vez mais altas. É essa parede de água, com um volume imenso, que invade a costa. Organizações humanitárias do mundo inteiro correram para cá. A sensação de desorganização e de falta de estrutura total foi esse o cenário que todas as organizações humanitárias, quando chegaram, encontraram. As pessoas fugiam em direção às montanhas, mas elas também precisavam de abrigos e de locais onde pudessem ter condições básicas de sobrevivência. Deu certo. Os grupos de socorro organizaram as famílias, reconstruíram casas e estradas, criaram empregos. E a guerrilha, depois de 3 décadas, finalmente assinou um acordo de paz. Hoje, passados 10 anos, muita coisa mudou na província de Aceh, para melhor. E olhar para tudo isso aqui agora reconstruído, traz uma mensagem muito forte de que, de certa maneira, Banda Aceh, depois do tsunami, se transformou numa cidade melhor. Depois do tsunami, Aceh quase desapareceu, mas o povo continuou otimista. Com as construções e com a ajuda dos outros países, incluindo vocês do Brasil. Então, nós vimos aí que, mesmo também do lado material, depois de toda a destruição, as coisas melhoraram. Como respondeu a espiritualidade a Allan Kardec e como diz também Miramês. Então, vejam que a cidade foi... Primeiro, vieram países de fora, viram a bagunça, organizaram as casas, as vilas, reconstruíram e hoje as coisas são melhores, né? Com a ajuda internacional, como diz também a espiritualidade, como fazem com que as pessoas de outras nações venham ajudar, e com a ajuda internacional a área foi reconstruída e tudo hoje está melhor do que antes da tragédia. Isso quer dizer, né, Rodrigo, que os flagelos que são permitidos pelo nosso Pai, ele também tem um grande objetivo de fazer com que nós venhamos a exercitar a compaixão. Exatamente. Não é? Porque é daí que ele vai trabalhando esse processo. Aí vem a grande contribuição, né, que o Pai também nos dá, para quem não passa, por isso de exercitar a compaixão. Exatamente. A oportunidade, né, a todos nós de ajudar, ou seja, a se melhorar mais rápido de quem sofreu lá e de quem não sofreu, de poder ir lá ajudar, né? Para que um dia não venha passar pelo mesmo e necessitar. Né? Você faz a pressina, tá? Ok, meus irmãos, então, muito obrigado, foi isso, e eu vou agora fazer a prece de encerramento, tá? Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade de trabalho, por essa oportunidade de aprendizado para todos nós e de reflexão sobre o nosso trabalho, sobre a nossa função como encarnados aqui na Terra, sobretudo no Brasil. Que possamos compreender no fim dessa explanação sempre a bondade de Deus, que possamos perceber e ter a certeza de que Deus é todo bondade e justiça, e que não existem injustiçados. Tudo que passamos, todos os flagelos, todas as lutas que temos que passar são para a nossa melhora. Tudo que sofremos ainda é por não termos ainda aprendido a viver como Deus, de acordo com as leis de Deus. Que possamos aprender, que possamos sempre estudar o Evangelho e aplicar essa doutrina maravilhosa no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos nós, que